Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 a 29. Marcos, capítulo 6, dos versículos 14 a 29. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressuscitou dentre os mortos. Porém, o mesmo Herodes mandou prender a João e encerrá-lo, maniatando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem santo e justo, e guardava com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente, o ouvia. E chegando a ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, do seu aniversário, davam a ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedirdes te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Ela disse: a cabeça de João Batista. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, deu à menina e a menina à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Deus, nós louvamos o teu nome. Nós já estamos aqui reunidos, nós já adoramos ao Senhor. Nesta hora nós meditaremos na tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, nesta hora, Pai Celestial, a revelação do Senhor aos nossos corações. Deus, pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai Celestial, trabalhe nas mentes e nos corações. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Pai Celestial, para Deus repreender do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao teu. Nós não aceitamos no nosso meio qualquer espírito de demoníaco, de opressão, Pai Celestial, que amarra as mentes e amarra o coração para não entender a tua palavra. Deus, libera a tua unção, libera a tua graça sobre o teu povo e opera com o teu poder. Deus, fala comigo, fala através de mim e que a tua palavra alcance os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa mensagem de hoje é o maior erro de Herodes. Outro dia eu ouvi uma definição, que seria uma definição sobre o que é pecado. Há uma certa discussão, isto é pecado, isso não é pecado, seria aquilo pecado? Aí o outro falou: não, mas eu acho que isso não é pecado. Não é assim quando muitas vezes a gente fica? Olha, meus irmãos, eu quero dizer que pecado é só só existe um pecado. É o pecado de querer tocar a sua vida por conta própria, independente de Deus. Ser Deus na sua vida no lugar de Deus. Você não deixar Deus ser Deus sobre você. Você falar para Deus: Deus, eu vou ser Deus da minha vida. Eu vou tocar a minha vida por conta própria. Eu vou fazer as minhas escolhas. Se você ler bem, lá em Gênesis capítulo 3,
versículo 5, essa foi a proposta de Satanás para Eva. A proposta de Satanás foi assim, olha, ela mostrou o fruto para Eva. E Eva olhou e desejou. Primeiro veio o desejo. Quando nós oramos o Pai Nosso, fala assim, e não nos deixe o quê? Cair em tentação. Ser tentado é pecado, irmão? Não, pecado é cair na tentação. Então ela olhou, ela desejou, ela achou aquilo assim admirável. Mas só que Satanás continuou, falou assim, olha, porque no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a proposta de Satanás para Eva? Ser Deus no lugar de Deus. Sereis como Deus. O restante, meu irmão, é fruto do pecado. O restante são as decisões é a decisão que nós tomamos de afastar de Deus. Então, quando nós vivemos longe do Senhor, tocando a nossa vida por conta própria, aí vem a mentira, vem o roubo, a prostituição, a defraudação, a inveja, a corrupção, o homossexualismo e várias outras coisas. Tudo isso é fruto do pecado quando nós decidimos ser Deus no lugar de Deus. Não deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Quando a pessoa escolhe viver por conta própria, sem levar em consideração a sã doutrina. Escolhas. Quando nós fazemos as nossas escolhas, nós vamos andando e semeando. Depois a colheita, ela será certa. Nós precisamos tomar cuidado disso. Essa foi hoje ou ontem eu vi uma frase, até escrevi, que diz assim, olha, esperar em Deus pode ser difícil. Muitas vezes a pessoa decide não esperar mais em Deus, decide tomar suas próprias decisões, ser Deus na sua vida no lugar de Deus. Então esperar em Deus pode ser difícil, mas não tanto quanto viver as consequências de uma escolha errada. Mas não tanto quanto viver as consequências de uma escolha errada. Isso é sério. Se eu perguntasse para você aqui nessa noite, qual foi o maior erro de Caim? Qual seria a sua resposta? Quando nós lembramos de Caim, um erro de Caim, qual foi? Que matou, provavelmente a sua resposta será que matou seu irmão Abel de forma cruel, brutal e covarde. Mas será que foi isso mesmo? Nós lendo a Bíblia, você vai ver que não foi só esse. Isso foi consequência dele não ter dado ouvido à advertência de Deus. Escolher viver e tomar atitudes a seu bel prazer, sendo seu Deus. Olha o que diz lá em Gênesis 4:6. Diz assim, disse-lhe o Senhor. Quem é que disse, gente? O Senhor. Disse-lhe o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus estava olhando a intenção do coração daquele moço. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava avisando. Cuidado com isso que está no seu coração, o desejo do seu coração. Só resta a você dominar o seu desejo. Eu estou te avisando. Deus falou com ele. Deus alertou. Seguindo esse mesmo raciocínio, qual teria sido o maior erro de Herodes? Será que foi o de possuir a mulher de seu irmão? Ou foi mandar matar João Batista? Que nós podemos pensar em todas essas coisas. Na história podemos constatar vários erros de Herodes. E para chegar ao seu maior erro, nós iremos ver cada um deles. O primeiro o maior erro de Herodes não foi o de possuir a mulher do seu irmão. Foi errado, foi pecado, mas não foi o maior erro dele. O que não deixa de ser erro, não deixa de ser pecado. Esse Herodes, o qual o texto nos fala, é Herodes Antipas, também chamado de Herodes o Grande.
Ele era irmão de Filipe, ele tinha vários irmãos. Dentre desses irmãos, ele tinha um chamado Filipe, e ele era filho de César Augusto. Ele era casado com a filha do rei Aretas, que governava parte da Arábia Saudita, de quem se separou. Ele largou a mulher dele para se juntar com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. Essa moça era casada com o irmão dele. Ele largou a sua esposa e foi se juntar com Herodias, esposa do seu irmão. Por outro lado, a confusão não para aí, irmãos. Por outro lado, Herodias era filha de um irmão dele, só por parte de pai. E isso fazia de Herodias cunhada e sobrinha dele ao mesmo tempo. Ela era cunhada, era sobrinha e se juntou com ele. Era tudo isso, um verdadeiro caso de família, né? Era uma confusão. E foi uma dessas razões que levou o profeta João Batista a levantar a sua voz e denunciar o pecado, tido pela lei judaica como uma aberração. Tudo isso era uma aberração. Hoje nós assustamos com a história dessa, né? Apesar de Herodes ser o governador da Judeia, João Batista não o poupava de sua censura, dizendo, no versículo 18, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Ele não importava se o moço era rei, ele não importava a posição. Ele falava, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Infelizmente, hoje, muitos cristãos, sabedores da verdade, têm se omitido muitas vezes em alertar as pessoas quando elas estão vivendo erroneamente. Há uma preocupação muito grande. Talvez uma das causas disso não acontecer é que talvez o cristão não esteja dando um testemunho real de cristão. Ele se iniba, porque eu não posso falar disso dele, porque eu também não estou vivendo de acordo. João Batista podia falar sim, que era um homem que era temente a Deus e que vivia segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Nós não podemos ver uma pessoa afundando nos seus próprios delitos, nos seus próprios pecados, sem avisar a eles o que está acontecendo. Nós temos uma boa nova nos nossos lábios. Nós temos o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa missão é nossa. Quando Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho é boa nova. Você tem vivido assim, você tem vivido no pecado, mas Deus quebra os grilhões do pecado, Deus te liberta, Deus te dá uma nova vida. Isso depende de nós, irmãos. Nós não podemos deixar aqueles que nos cercam viver na mentira, viver andando cada dia mais, se afundando no pecado. Depois que nós falarmos a verdade, se eles quiserem continuar, isso é problema deles. O problema nosso é anunciar a palavra da verdade, que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, pregai a tempo e fora de tempo. Isso é misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia, irmão? Misericórdia quer dizer ver a pessoa na miséria e fazer alguma coisa por ela. É isso que Deus faz por nós. Deus olha para nós, miseráveis como somos, e nos ama. Isso é ter misericórdia. Quando nós anunciamos a palavra da verdade, nós estamos usando de misericórdia com as pessoas. Então vamos ser misericordiosos. Como consequência do pecado de Herodes e da sua atitude leviana, seu ex-sogro destruiu seu exército. Não ficou barato para Herodes, não. O sogro dele destruiu seu exército no ano 36 da era cristã. E algum tempo depois ele foi deposto, foi exilado para a Espanha pelo imperador de Roma, Gaio, onde ele morreu. Embora essa conduta pecaminosa de Herodes seja reprovada por Deus em sua palavra, esse não foi o maior erro de Herodes. Esse não foi. O maior erro de Herodes não foi o de tomar uma decisão inconsequente para tentar impressionar a elite cultural, social e política presente na festa de seu aniversário. Herodes fez uma promessa para a filha de Herodias, o que havia deixado hipnotizado
com a dança erótica. A menina fez uma dança erótica, ele olhou. Nós precisamos ter cuidado com o nosso olhar, meus irmãos. A palavra de Deus nos fala da concupiscência dos olhos. Nós não somos cegos, graças a Deus. Mas fixar o olhar já é concupiscência. Sabe o que é concupiscência? É desejo de possuir o que vemos. Se aquilo não te pertence, meu irmão, tire os olhos. Minha irmã, tire os olhos. Não vamos cair no pecado, irmão. Esse pecado afundou Herodes. Ele olhou, ele desejou. A primeira olhada é acidente. Agora a fixação do olhar já é concupiscência. Então ele disse para a moça assim: olha, eu vou te dar o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino. Ele falou aquilo na frente de seus amigos. Ele falou aquilo na frente de outros príncipes, de governadores, de homens políticos da época. Ele não negaria esse bem para essa moça. Ele ficou tão tomado com aquilo que ele viu, que ele queria encantar a moça. Nós precisamos tomar outro cuidado quando nós lemos esse texto, é que quantas vezes nós ficamos presos pelas palavras ditas sem pensar, por compromissos que nós assumimos impensadamente, por promessas que acarretarão sérios prejuízos para as nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, nós precisamos pedir a Deus livramento. Isso é todo dia, irmão. Porque o diabo, nosso adversário, fica ao nosso redor procurando aquele que possa tragar. A palavra de Deus fala assim: Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios. Tem um outro versículo que diz assim: porque o falar é prata, mas o calar é ouro. Nós precisamos pedir sim a Deus sabedoria, porque muitas vezes nós ficamos presos por causa da nossa palavra. Depois de fazer esse juramento, Herodes foi surpreendido com o pedido da filha de Herodias. Ele ficou surpreso, que influenciada pela mãe, ela foi lá, falou assim: mãe, o que é que eu peço? Eu fico imaginando aqui a moça, devia ser uma mocinha, uma adolescentezinha, uma jovenzinha. Já pensou? Ela tinha tudo para pedir. Ah, me dá metade do seu reino mesmo, me dá casa, me dá ouro. Mas a mãe, com intenção maligna no coração, falou assim: pede a cabeça de João Batista num prato. E nós podemos ver pelo texto que nós lemos, pela reação de Herodes, ele esperava qualquer outro pedido, menos o que a moça acabara de fazer. Qualquer outro pedido ele atenderia, mas ele teve que atender. Para não comprometer o juramento que fizera na presença dos convidados, ele se viu obrigado a mandar decapitar a quem ele temia. Foi então que ele viu o quão inconsequente e quão insensato ele foi ao fazer esse compromisso. O maior erro de Herodes não foi o de matar o profeta João Batista. Não foi. Segundo o historiador Flávio Joséfo, a razão pela qual Herodes mandou matar João Batista não foi unicamente a denúncia que ele fazia do seu pecado, que ele fazia mesmo. Ele viu o rei e falou assim: olha, rei, não te é lícito pegar a mulher do seu irmão, não te é lícito isso. É porque ele temia que João liderasse uma revolta popular contra o governo, uma vez que João era muito conhecido e respeitado pelo povo, e o povo da Galileia era conhecido por motins, e era conhecido por revoltas que fazia contra os governos em forma de protesto. Foi por causa disso que ele mandou prender João Batista, por causa da sua liderança política, por causa da sua influência na época. Pior do que possuir a própria mulher do seu irmão, mais detestável do que tomar uma decisão inconsequente, foi o pecado de mandar matar o profeta João Batista para atender um pedido tão leviano. Foi leviano, um pedido leviano. A sua consciência, em primeiro lugar, ele não permitia matar João Batista, pela sua consciência.
Ele não queria o sangue do profeta nas suas mãos quando esse o repreendia. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Mas mesmo assim ele não mataria João Batista. O bom senso não lhe permitiu tirar a vida do profeta, mesmo se sentindo ameaçado politicamente. Ele só o prendeu. Ele só o prendeu. Mas contrariando a sua própria consciência, violentando o seu bom senso, Herodes mandou degolar o homem a quem ele respeitava como justo. Nós lemos aqui na Bíblia, como justo, por causa de uma dança erótica e sensual da filha da mulher do seu irmão, a quem ele tomou para si. Vocês viram, irmãos, como que um abismo chama outro abismo? Um abismo vai chamando outro abismo. Meus irmãos, limpo não é aquele que não se suja. Limpo é aquele que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós e nos examinar e falar: Senhor, em quem eu preciso me arrepender? De quê? Me lavar. Porque se nós deixarmos o pecado se acumulando na nossa vida, nós vamos ir para um abismo, depois nós vamos outro. Tem que parar. Tem que parar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos revelar aquilo que nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Esses outros agravantes fizeram com que o pecado de Herodes se tornasse mais abominável. Mas esse ainda não foi o seu maior erro. Você pode estar aí se perguntando, então qual foi o maior erro de Herodes? Se não foi isso tudo: possuir a mulher do seu irmão, agir de forma inconsequente, mandar matar o homem inocente. O que seria então o maior erro de João Batista? O maior erro de João Batista pode ser exatamente o mesmo pecado, o mesmo erro que você tem cometido ao longo desses meses e ao longo desses anos. O pecado de não reconhecer os seus pecados e se arrepender. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Muitas vezes o Espírito Santo nos revela o nosso pecado, mas nós preferimos continuar com o nosso pecadinho de estimação. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é o primeiro passo que nos leva a experimentar a nova vida com Deus e a desfrutar do seu gracioso perdão. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, nos purificar de toda injustiça. É o que a palavra de Deus nos diz. Por várias razões podemos dizer que Herodes chegou bem perto de experimentar a bênção do perdão, que o transformaria em uma nova criatura. Várias vezes ele teve essa oportunidade. Mas, lamentavelmente, ele não soube aproveitar a oportunidade. Deus tem te dado, irmão, várias oportunidades de você largar o seu pecado, de você se arrepender, de você ter uma vida nova. Tem versículo em João 10:9 que Jesus falou assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Infelizmente, nós vemos pessoas chegar perto da porta, beijar a porta, alisar a porta, ajoelhar no pé da porta, mas não entra pela porta. Vir à igreja, cantar louvor não te leva para o céu, não, meu irmão. É preciso arrepender dos pecados. É preciso ter mudança de atitude. É preciso se consertar diante do Senhor. É preciso entrar pela porta. Eu gosto muito desse versículo, que esse versículo tem 2 convites. São 2 chamados, são 2 apelos. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aí o versículo continua: entrará e sairá. E fica a pergunta: se era para sair, por que tinha que entrar? Porque aí na porta, na hora que você olha para o umbral da porta assim, está lá assim, vinde, e a gente entra. Quando você entra para o outro lado, está lá assim, ide. Você já encontrou pastagem, você já está alimentado, você já conheceu a verdade, agora você vai anunciar.
a anunciar a palavra do Senhor para todos que necessitam de arrependimento. Então vamos tomar cuidado. Nós temos exemplo na Bíblia, o jovem rico. O jovem rico chegou pertinho da porta. Judas andou com Jesus. Judas se alimentou com Jesus. Judas viu de perto os milagres de Jesus. Judas contemplou coisas que nós gostaríamos de estar ali perto. Mas ele não entrou pela porta. Estar perto da porta não significa estar salvo, meu irmão. Não significa. Tudo que vimos aponta para algumas realidades sobre Herodes. Primeiro, ele era sensível à pregação da palavra. Está lá no versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança, fazendo muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Então ele era um homem sensível à pregação da palavra. Ter sensibilidade à pregação da palavra, mas não ter atitude em relação à pregação da palavra, não muda muita coisa não, meu irmão. Muda não. A mensagem de João tocava tanto o seu coração, que o levava a ficar perplexo, escutando de boa mente, ou seja, de coração aberto e sem reserva. Outra coisa que nós podemos ver de Herodes, ele ficou triste com o pedido da filha de Herodias, lá no versículo 26, que eu vou ler de novo. E o rei entristeceu-se muito. Ele se entristeceu. O que levou Herodes a ficar triste com o pedido foi o fato dele saber que iria tirar a vida de alguém que era justo, que era santo e que tinha não apenas a coragem, mas sobretudo a autoridade para denunciar o seu pecado, razão pela qual ele escutava de boa mente. Ele se entristeceu. Terceiro, ele sentiu o peso da culpa. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo, disse: este é João, a quem mandei decolar, ressuscitou dentre os mortos. Ele lembrava, quando ele ouviu falar de Jesus, João parecia tanto com Jesus, que ele se lembrou de João Batista. Quando a fama de Jesus começou a se espalhar por todos os cantos, muitos começaram a indagar quem era ele. Alguns diziam que era um profeta, outros diziam que era outros, mas quando essa indagação chegou aos ouvidos de Herodes, ele logo disse: é João, a quem eu mandei degolar. O que levou Herodes a achar que aquele novo homem que estava se destacando pelas virtudes e suas pregações seria João Batista? Porque João Batista parecia com Jesus. Conta-se uma história que é verídica, de um pastor novo, chegou numa cidadezinha pequena, e a igreja não era muito grande, mas esse pastor era um homem temente a Deus, amoroso, e tinha uma mulher que estava perturbada mentalmente. Eles oraram por ela, mas ela tinha uma demência mental. É demência mental, né? Ela tinha uma demência. E ela não tinha ninguém por ela. Eles procuraram um hospital para poder internar essa mulher em Belo Horizonte, mas enquanto não surgia a vaga, ele arranjou um quartinho ao lado da igreja, uma casinha, e ali ele ajeitou aquela mulher, e os irmãos da igreja levavam alimentos, cuidavam dela, aquele pastor sempre ia lá orar por ela, e quando chegou a época dela ir embora para Belo Horizonte se tratar, eles levaram. Algum tempo depois, foi um grupo de irmãos pregar naquele hospital para pessoas com problemas psicológicos. E começaram a falar de Jesus. Aquela mulher falou assim: eu conheço ele. Eu conheço esse homem que vocês estão falando. Ele cuidou de mim. Ele me colocou numa casa. Ele curou minhas feridas. Ele me deu de comer. Mas quem que é esse homem? É o pastor lá da cidade que eu vim. É isso que quer dizer ser cristãos, pequenos cristos, parecido com Jesus. Mas foi isso que aconteceu com Herodes. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele pensou que era João Batista. Eu quero ler com vocês em Lucas como é que
Herodes ficou? Lucas capítulo 18, versículos 18 a 22. Diz assim: perguntou-lhe um... Não, nem esse não. É Lucas 9, de 7 a 9. E o tetrarca ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias se tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João eu mandei decolar. Quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Ele procurava ver Jesus. Ele queria ver de alguma forma se não era realmente João Batista. Esse interesse todo era para ver se ele conseguia livrar do peso da culpa que o acompanhava e o perseguia dia e noite. Aquela culpa o acompanhava. A sensibilidade de coração para ouvir de boa mente a pregação, tristeza profunda e sentimento de culpa são passos que antecedem o arrependimento. Nós precisamos sim nos entristecer, ouvir. Esses passos, eles nos levam ao arrependimento. Arrependimento é tudo isso, acompanhado de mudança de mente, acompanhado de mudança de atitude, de mudança de coração, de alma, que leva o homem ao abandono do pecado e o começo de uma nova vida. Deus tem uma nova vida para nos dar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até onde nós temos conhecimento, a exemplo de Judas, Herodes morreu sem se arrepender dos seus erros e sem se arrepender dos seus pecados. Até onde nós temos conhecimento. Mais uma vez, o grande erro de Herodes não foi o de possuir a mulher do seu irmão, não foi o de tomar uma decisão inconsequente, nem de mandar matar o profeta João Batista. Sabe por quê, meus irmãos? Que na Bíblia está repleta de história de homens e mulheres que foram totalmente transformados, restaurados e foram valorosos homens e mulheres de Deus, porque ouviram a palavra, porque se arrependeram e mudaram de vida. Ele poderia ter tido esse mesmo fim. Nós estamos aí estudando na escola bíblica o livro de Atos, nós estudamos a vida de Paulo, homem cruel, homem que matava os cristãos, mas que se arrependeu, teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. O grande erro de Herodes foi o de não dar crédito à pregação que o chamava a se arrepender dos seus pecados. O grande erro de Herodes foi o de não dar crédito à pregação do profeta que o chamava a se arrepender dos seus pecados. Hoje o Senhor te chama, meu irmão. Hoje o Senhor te chama, minha irmã, a se arrepender dos seus pecados, a consertar a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos tomar postura diante de Deus como servos do Senhor, porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar. Vai chegar o dia que nós compareceremos ao grande trono do Senhor. O que diremos, pois, ao Senhor? Isso é sério. Herodes chegou bem perto da porta, mas não entrou pela porta. Será que esse também não é o seu grande erro? Será que esse também não tem sido o seu grande erro? Você está pertinho da porta? O moço rico, que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 22, é assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, olha como o moço chegou, bacana, moço educado. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: todas essas coisas observo desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que tem te faltado? O que tem faltado a você?
para você chegar ao seu pleno arrependimento? O que tem faltado? Uma coisa ainda te falta. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Deus queria ver a intenção do coração daquele rapaz. Há uma coisa ainda te falta. Também lá em Marcos, o escriba chegou para Jesus. Também a conversa dele foi bem parecida com a conversa desse moço. Ele falou dos mandamentos, falou das coisas que ele conhecia. E Jesus falou para ele assim no versículo 34 do capítulo 12 de Marcos. E vendo Jesus que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. Não está longe, mas também não está dentro. Está igual a porta. Você está perto da porta, mas você não entrou pela porta. Era um escriba, era um homem conhecedor da lei. Será que não está faltando a você apenas uma coisa para você ser salvo? Será que você não é um desses que Jesus diria: não estás longe do reino de Deus? Quarta-feira nós estaremos falando um pouco sobre a vida do filho pródigo. E uma das coisas que mais me impressiona na vida daquele filho pródigo é que ele estava na casa do pai, mas ele estava longe do pai. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, reunidos com os irmãos da igreja, mas nós não estamos na presença de Deus. Nós estamos longe da presença de Deus. Aquele homem, ele teve toda essa oportunidade. E o apelo nosso de hoje é esse: não cometa o mesmo erro de Herodes. Não cometa, meu irmão. Não cometa. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de confessar os pecados diante de Deus. Hoje é dia que Deus está falando para você: olha, eu estou te dando uma chance. Eu sou a porta, eu estou aqui. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quero pedir e convidar os irmãos que fiquem em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus nessa hora. Sabe aquela oração assim, cada um por si, Deus por nós todos? É a oração, é essa oração que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração nessa hora. Oração daquilo que você precisa de confessar diante do Senhor. Vai falando: Espírito Santo de Deus, me revela aquilo que eu preciso me arrepender nessa noite. Oh Deus, o Senhor conhece, Senhor, cada um dos teus filhos que aqui está. A palavra foi clara, a mensagem do Senhor foi transmitida. Pai celestial, que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, Deus, fale aos corações nessa hora. Que cada um, Senhor, que sabe aonde precisa se consertar, de não sair daqui nessa noite sem se arrepender, sem se endireitar, de tomar, Senhor, postura, sabendo que é a verdade, sabendo o que é o erro. Pai celestial, que cada um, Senhor, cada um de nós, que tivemos a oportunidade de ouvir sobre o arrependimento, nós não poderemos chegar diante do teu trono e falar: eu não sabia. Deus, porque o teu Espírito Santo nos revela essa noite. Louvado seja o nome do Senhor, pelo que o Senhor está fazendo nesta hora, Senhor. Deus, do mais novo ao mais velho. Pai celestial, que seja dia de arrependimento mesmo, dia de quebrantamento de coração, dia de conserto. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai orando, meu irmão, vai orando, vai colocando diante do Senhor. Deus, eu louvo o Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor para conosco, porque nos deu essa oportunidade do dia chamado hoje, de nos arrepender dos nossos pecados e nos confessar diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração.